Fala aí, meus caros, Rodrigo aqui, este é o Urso da Bolsa, gravando em um local um pouquinho diferente hoje, né, pra dar aquela quebra aqui no canal. E seguinte, já tô aqui com um monte de livro na mão que eu não vou mostrar pra você, aliás, vou mostrar aqui, mas vou botar um bloco preto na frente, senão você vê o nome e sai fora, né? Eu não quero que aconteça isso, eu quero que você fique até o fim, porque eu te falo os principais livros que você precisa ler para começar do zero a investir. Primeiro mentalidade, depois básico de contabilidade, enfim, até finalmente um livro de ações. Tá? Então fica até o fim desse vídeo que são dicas excepcionais, independente se você vai investir ou não, tá? Para sua vida, tem que ler esse livro aqui. Enfim, se blá blá blá, se inscreve aqui no canal para dar aquela força, só clicar no sininho também para ativar as notificações. Deixe seu gostei para compartilhar isso com mais pessoas que precisam sair aí do mundo da imaginação, ir para a realidade e fazer acontecer, beleza? Tamo junto e bora! Então, é o seguinte, primeiro livro que você vai ler aí, começa por essa ordem que eu vou te falar, tá? É este, maravilhosíssimo aqui, centenário, tá? Mais esperto que o diabo, provavelmente você já ouviu falar alguma vez na sua vida. É um livro aí do Napoleão Hill, ele tem diversos livros, Pense em Riqueza, Lei do Triunfo, vários outros livros que são basicamente de autoajuda, mas é aquela autoajuda que não é aquela coisa fanfarrona, sabe? Aquela coisa barata de psicologia. Não, é aquele negócio, esse livro aqui é principalmente para te dar uma beliscada. Sabe aquele... Para você acordar para a vida e começar a enxergar o mundo de outra maneira. Para sair um pouco daquela matrix, você tem que nascer, aí você cresce, aí você é obrigado a estudar, aí tem que ir na universidade, passar numa ótima faculdade, arrumar um emprego, sair um pouco dessa linha de produção, ou pelo menos conhecer novas ideias, para quem sabe botar em prática e não ficar determinado aí nessa linha de produção que 99,9% das pessoas aí acabam passando. E é justamente por isso que eu coloco ele em primeiro lugar da sua lista de leituras, que é para você acordar para a vida. Acordando para a vida, você pode ir para o nosso número 2. Qual que é o número 2? Segredos da Mente Milionária, do nosso queridíssimo T. Harv Eker, tá? Não sei se fala assim o nome dele, mas é o T. Harv Eker. Esse livrinho aqui, que ele é pequenininho, uma leitura extremamente rápida, tem 155 páginas, e ele é bem prático, tá? Ele te dá alguns passo a passos para você ir anotando e ir praticando conforme você vai lendo ele. E basicamente acho que o nome diz tudo, Segredos da Mente Milionária. Então agora que você já acordou para a vida, com mais esperto que o diabo, saiu da Matrix, você precisa entender como que a mente de um multimilionário, um bilionário funciona. E esse é o livro perfeito para isso. Ele fala muitas questões, como por exemplo, aversão ao dinheiro. Muitas pessoas perdem a oportunidade de ser alguém mais importante na vida, né, de fazer coisas mais produtivas, porque tem aversão a ricos. Acho que quem enriqueceu foi por questão de má índole ou porque roubou de alguém. Enfim, tem aquela questão muito errada em relação ao dinheiro. Enxerga o dinheiro como algo ruim, algo capitalista malvadão, né, que muitas pessoas falam. Então isso aqui é para te ajudar principalmente a mudar esse pensamento sobre o dinheiro, porque você tem que pensar positivamente sobre o dinheiro para trazer ele para próximo de você, para atrair ele para sua vida. E o que os milionários mais fazem aí para poder chegar nos milhões? Beleza, já tomou aquele choque, né, aquele beliscão, já preparou a mentalidade entendendo o que os ricos pensam e fazem em relação ao dinheiro. Agora o terceiro livro, agora um pouquinho já entrando na parte mais técnica. Esse aqui, cara, é um dos melhores livros de investimento, de finanças, assim, de todos os tempos. Com certeza você já ouviu falar também. Pai Rico, Pai Pobre, tá? Do Robert Kiyosaki, o japonesinho aqui. Eu não sei se ele é japonês, tá? Mas acho que é. O japonesinho aqui, maravilhosíssimo, tá? Este livro aqui é aquele livro também que, independente do que você vai fazer na sua vida, você precisa ler, tá? Ele é um pouquinho mais técnico porque ele vai te ensinar conceitos de o que é um passivo, o que é um ativo na contabilidade, só que com exemplos extremamente práticos. E ele vai introduzir o conceito também da corrida dos ratos ali, né? Porque a ideia de você, um ratinho dentro de uma roda, né? O que acontece? O ratinho vai lá, fica girando na roda e não vai para lugar nenhum. A ideia, a analogia que ele faz é a seguinte: você trabalha, você sua ali por um dinheirinho, e esse dinheirinho você já usa para aumentar seus gastos, se endividar, financiar um apartamento em 30 anos, comprar um iPhone que você não tem condições de comprar. Então todo o salário que você recebe, você já gasta e não consegue ir para frente. Você sempre fica rodando sem sair do lugar, se endividando e colocando juros contra você. Ele introduz esse conceito e também alguns conceitos básicos aí de contabilidade que todo mundo precisa saber e que não precisa se assustar, sabe? Aquela coisa de, puta, começou, balanço patrimonial, aquela caralhada toda lá que não entender nada. Ele traz tudo isso de uma maneira muito prática e muito simples. Então, é a sequência aqui que você tem que ler. Bom, depois desses 3 livros, agora está na hora de você entrar realmente no mundo dos investimentos. Um livro sobre ações, para você entender o que são ações, como que se investe. E eu sugiro bastante que você avance depois dessas 3 recomendações. Para esse aqui do Décio Bazinho, Faça Fortuna com Ações. Ele vai, basicamente, é um livro bem simples também, é um pouco antigo, da década de 70, se eu não me engano,
e ele vai falar de conceitos principais como dividendos, né? Então, dividendos, se você não sabe, é uma parte do lucro da empresa que é distribuído entre os acionistas. Então, essa é uma das principais ideias aí para quem investe no longo prazo, comprar boas ações, bons ativos que pagam esses dividendos, e aí você vai reinvestir nesses dividendos e vai formando uma ideia de uma bola de neve que vai crescendo com o tempo. Famosos juros compostos, só que não contra você, e sim ao seu favor. Ele introduz muito bem esses conceitos aqui, fala das regras dele para ficar longe de ações especulativas, longe de ações que possam ser um risco maior aí para o seu patrimônio, e sim aquelas que são boas, com uma boa gestão, com boa política de dividendos, para você poder manter aí, quem sabe, a vida toda. E cara, esse aqui era o último que eu ia falar, só que eu separei um bônus para você, então fica até o fim. Tá acabando já o vídeo, só que agora, depois desses aí que eu já recomendei, você pode ler o famosíssimo Jeito Warren Buffett de Investir, tá? Escrito aí pelo Robert Hagstrom. Warren Buffett, se você é iniciante aí, não conhece investimentos, não está muito a par desse mundo, é só o maior investidor de todos os tempos, tá? Se você quer uma referência, um cara para você pegar e estudar, entender o que ele fez para chegar na fortuna dele, esse é o cara, Warren Buffett. E esse livro aqui, do Hagstrom, mostra muito bem como que o Buffett analisa as empresas que ele compra, o que ele mais olha, o que ele mais dá valor ali quando ele está fazendo uma análise de um ativo, para poder colocar na sua carteira e as suas principais posições. Então fala, por exemplo, da posição dele em Coca-Cola, que ele sempre gostou muito, ele vendia Coca-Cola quando ele era criança, o Buffett. Então esse aqui já é um nível um pouquinho mais intermediário, tá? Por isso que é importante você ler o Faça Fortuna com Ações antes, para você pegar um pouco da ideia de dividendos, investimentos de longo prazo, aí você vem para esse que é um pouquinho mais intermediário, vai falar de outras questões de análise de uma empresa, e aí você já está mais preparado, tá com uma base pronta para poder absorver bem este livrinho aqui, que assim, é fundamental, todo mundo tem que ler. Tem 225 páginas, esse aqui é fundamental, tem que ler. E agora chegou o momento do bônus, que rufem os tambores. Pariu, que bosta. Então vamos lá para finalizar. Esse aqui é um bônus que não estava na lista, mas depois que você deu tudo isso que eu te falei, compre esse aqui, ó. Philip Fisher. Ações comuns, lucros extraordinários, tá? Esse aqui também é fundamental. Esse tal de Fisher foi só aí um dos mentores, uma das pessoas que o nosso Warren Buffett, do livro anterior, mais estudou e mais se baseou para formar a sua filosofia de investimentos. Esse cara é extremamente qualitativo, isso significa que ele olha para pontos na análise de uma empresa que não são visíveis a olho nu, não é simplesmente olhar números, se a receita está crescendo, se a empresa está entregando bons resultados, lucro, óbvio que isso é importante, mas ele vai ali na veia, ele entra no negócio mesmo, conversa com os gestores, conversa com os clientes para saber como que está o negócio, quais são as perspectivas futuras e encontrar ações para a vida toda. Tanto que o Fisher defende um portfólio extremamente enxuto, tá? De 6, 7, 8 ações, assim, bem concentrado mesmo, enquanto outros defendem diversificação. E mesmo com muita concentração de ativos, ele teve aí excelentes resultados no longo prazo e ele fala tudo aqui nesse livro, incluindo o método Scuttlebutt. Esse método Scuttlebutt são 15 perguntas que ele lista para você e você pode pegar essas 15 perguntas e utilizar elas para análise de uma empresa que você estiver fazendo. Se a empresa entrar positivamente dentro dessas perguntas, pode ser uma opção interessante aí para você investir no longuíssimo prazo. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações clicando aqui embaixo, tá? Lê isso aqui, lê tudo isso, que eu tenho certeza que você vai ser um investidor completo já, acima de 99% das pessoas que tem por aí, tá? Muito mais confiante para começar a investir. Tamo junto, até a próxima e tchau! Esqueci, né, da mãozinha.